Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, reunidos para ouvirmos a Palavra de Deus, meditarmos, refletirmos sobre ela, tirar um ensinamento para nós, para a nossa vida, para o nosso dia e também nos preparar para a nossa bênção do dia. E hoje o Evangelho que nós vamos ouvir, é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalhos de roupa nova para fazer remendos em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse dia, nesta reflexão que nós estamos fazendo aqui da Palavra de Deus, Jesus, Ele quer nos ensinar a partir desta palavra que nós ouvimos aqui, primeiro a respeito do jejum, que é algo que é muito importante, que é bíblico, está na Palavra de Deus. E o jejum, ele é um exercício e, na verdade, quando nós o fazemos com um sentido espiritual, um sentido de fé, fazendo do nosso jejum um ato de fé, um ato de espiritualidade, de vivência da nossa fé, ele tem um poder tremendo de nos ajudar a nós fazermos um processo de conversão, de mudança na nossa vida. Podemos, através do jejum, inclusive, mudar muitos hábitos, costumes, às vezes, que nos atrapalham na nossa vida. Mas o jejum aqui que Jesus é questionado, na verdade, as pessoas da época de Jesus, esses que questionavam Jesus a respeito do jejum que os seus apóstolos não faziam, eles faziam apenas como um cumprimento de um rito, de uma obrigação, mas não faziam aquele jejum como um propósito de mudança de vida, de conversão, de tomada de consciência de coisas na sua vida que precisavam ser mudadas. Então, o jejum não o jejum, por exemplo, não é regime, Então, se você precisa fazer um regime, precisa cuidar da sua alimentação, faça lá, é importante, Também faz bem ter uma saúde boa, você vive melhor a vida, você pode rezar melhor, você pode viver melhor a vida e com isso você pode também se relacionar melhor com as pessoas, se relacionar melhor também com Deus. Uma coisa é se você tem um problema de saúde que precisa cuidar. Agora, o regime é um exercício que, para nós resolvermos um problema de saúde alimentar que nós precisamos controlar, ter controle. O jejum não é um problema de alimentação, não é um problema de saúde, não. O jejum é uma questão, um exercício espiritual. Então, quando nós fazemos nesse sentido, de nos exercitar espiritualmente, com um propósito de renunciarmos, de nos sacrificarmos por uma causa, por uma situação que eu estou passando na minha vida. Sei lá, eu tenho alguém doente na minha casa, na minha família. Então eu quero me associar àquela pessoa, quero me solidarizar com aquela pessoa e quero pedir a Deus por aquela pessoa, então eu vou me sacrificar, vou fazer um jejum nessa intenção, nesse objetivo. Eu preciso crescer espiritualmente, eu ando meio sonolento na vida espiritual, ando meio que devagar na minha vida espiritual,
por que não fazer um exercício do jejum, né? Porque o jejum, ele nos desarma, né? Ele nos faz com que nós façamos um processo de purificação espiritual. E isso é muito importante. Então, o jejum, e ele precisa ter um propósito. Por que eu vou fazer jejum? Por quê? Então, nesse propósito, disse Jesus, quando eu tenho um propósito, aí ele tem validade. Depois, Jesus ele chama a atenção aqui sobre, ele quer dizer assim para nós, que ele não veio para fazer um remendo na nossa vida, né? Quando ele faz essa comparação, né? Então, a vida de Jesus, a vida nova, a vida que Jesus nos pede a viver não é um remendo. Então, nós vamos continuar com a nossa vida velha e vamos botar esse remendo que é Jesus em nós e vamos continuar. Não dá certo, disse Jesus. Então, nós precisamos deixar toda essa vida velha, todos esses costumes velhos, esses maus costumes, para passar a viver aquilo que são os ensinamentos, os princípios, os valores que Jesus ele nos propõe na palavra de Deus. Aquilo que Paulo diz, né? Eu preciso deixar o homem velho para trás. Eu preciso abandonar o homem velho para trás. E diz Paulo assim, como é difícil deixar o homem velho. Paulo diz assim, esse miserável parece assim, quanto mais eu luto, quanto mais eu quero me livrar dele, parece que mais ele está impregnado em mim. E é verdade. Então, quanto mais a gente quer deixar as coisas velhas da nossa vida para trás, parece assim, mais a gente vê que elas estão agarradas em nós, impregnadas em nós. Mas Paulo disse que é preciso a gente continuar lutando, para que nesse processo de luta, de exercício que nós vamos fazendo, de abandono, de deixar para trás o homem velho, então vai crescendo, vai nascendo em nós o homem novo. Então é nesse processo. Ele é difícil, ele é árduo, mas não é impossível. Então hoje Jesus ele quer dizer para nós assim que ele não é um remendo de algo novo, que é ele, em cima do que é velho na nossa vida. Não, ele quer ser o novo na nossa vida. E ele quer que nós deixemos para trás tudo que é velho para ficarmos apenas com aquilo que é novo. Então não se coloca remendo novo em roupas velhas, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque não vai dar certo, vai arrebentar, vai se desperdiçar. Então, diz a palavra assim que nós precisamos estar abertos ao novo. E o novo, ele sempre nos incomoda. O novo, ele sempre nos desafia. O novo, ele nos desestabiliza. O novo, ele faz com que nós, às vezes, fiquemos um pouco até que quase que perdidos, né? Desorientados. Mas quando a gente assume, quando a gente acolhe, quando a gente abraça, a gente passa a viver esse novo na nossa vida, a gente vai percebendo assim o quanto que nós vamos ganhando com isso. Quanta mudança, quanta transformação, quanta melhoria, quanta graça vai acontecendo na nossa vida. Então hoje, irmão e irmã, que estamos aqui meditando, refletindo essa palavra, o Senhor nos chama a viver esse novo, esta novidade, que é Ele. E se nós o abraçamos, o acolhemos, Ele vai transformando a nossa vida, vai renovando a nossa vida. Não tenhamos medo de fazer essa experiência do novo na nossa vida, porque se nós o acolhemos, Ele vai fazendo tudo novo na nossa vida. E nós podemos experimentando essa graça, esse dom na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.